Glória a Deus. Obrigado, irmãos e irmãs. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar as crianças aqui presentes a irem para o ensaio, também Salinha. Que Deus abençoe a sua serva, Tainara. Também quem vai ajudá-la nesse projeto, nesse ministério tão importante de auxílio às famílias. Se você trouxe um pedido de oração, um agradecimento, se prepare aí no final. Eu quero dar a oportunidade para alguns irmãos, tá bom? Se você trouxe algo no seu coração, gostaria de compartilhar, você ainda vai ter a oportunidade hoje de fazer isso. Conta-se a história de um rei que tinha como grande amor da sua vida fabricar roupas novas. Ele era um rei que não gostava muito de castelo, não gostava muito de exército. O que ele amava mesmo era fazer roupas novas, poder usar roupas que fossem novas. Sabendo disso, 2 trapaceiros vieram de longe, fingindo serem costureiros para esse rei. Chegando até o rei, eles disseram que as roupas que eles faziam tinha uma característica diferente de todas as outras. As roupas que eles faziam se tornava invisível para quem fosse burro ou incompetente. Se alguém fosse burro ou incompetente, as roupas que eles fabricavam, fingindo serem costureiros para o rei, não podiam ser vistas, ficavam invisíveis. O rei acreditou na história dos 2 trapaceiros que vieram de longe e pensou, olha que coisa boa, agora eu vou poder descobrir quem no meu reino não merece um cargo de importância, porque se for burro ou incompetente, eu já vou logo tirar do cargo. Eu quero essas roupas, quanto custa? E os trapaceiros disseram um alto valor e o rei adiantou parte do pagamento para eles. Os trapaceiros então alugaram um quarto onde eles fingiam estar costurando, onde eles fingiam estar fabricando as roupas especiais, mas não estavam fabricando nada, porque não tinha nada para ser fabricado. Os dias se passaram e o rei começou a ficar ansioso para receber as suas roupas. Então ele pensou, já sei o que eu faço. Eu vou enviar um oficial da minha confiança para que ele chegue lá. Você está precisando de ajuda ali? Para que ele chegue lá e ele veja como está o andamento das minhas roupas novas. Chegando lá, o oficial chegou no quarto que eles tinham alugado. O problema é que o oficial não viu nada. Só que ele sabia do que eles tinham dito, que quem fosse burro ou incompetente não enxergava. Então ele pensou, eu não quero que ninguém me chame assim. Então eu vou fingir que eu estou vendo, para que ninguém ache que eu sou isso que disseram que a pessoa que não enxerga é. Então ele fingiu que estava achando tudo lindo e chegou para o rei dizendo, rei, as roupas estão ficando perfeitas. Só o Senhor para ver mesmo. Estão ficando maravilhosas. O tempo passou e alguém deu a ideia, rei, por que você não usa suas roupas novas em um desfile especial pelas ruas da cidade? E o rei, muito vaidoso, disse, excelente ideia, vou fazer isso. Quando as roupas estiverem prontas, eu vou usá-las perante todos. Quando o dia chegou, o dia do desfile, o próprio rei foi então receber as suas roupas novas. O problema, porém, é que o rei também não conseguiu enxergar absolutamente nada. E os tecelões disseram, viu, rei, como ficou a sua roupa? Olha essas cores aqui, olha o brilho desse tecido, rei. E o rei pensou, será que eu sou burro? Será que eu sou incompetente? O que vão dizer de mim, o rei? Já sei. Não vou dizer para ninguém que eu não estou vendo nada. Vou fingir que eu estou vendo, que eu estou achando lindo. Nossa, realmente ficou maravilhoso.
vou aqui fazer o pagamento do restante do dinheiro. Pagou o restante do dinheiro para os tecelões que fugiram dali. O rei então fingiu que estava vestindo a sua roupa e foi para o desfile. Lá, na rua, perante todos, o rei fingiu que estava vestido. E o povo, que ninguém queria ser burro ou incompetente, fingiram que estava vendo o rei vestido. E era só elogios. Rapaz, você está vendo aquela roupa bonita? Aqueles tecidos, olha como brilham aqueles tecidos. Todo mundo fingindo que o rei estava vestido. Todo mundo, menos uma criança. Na hora que a criança olhou para o rei, e com toda a sua sinceridade infantil, ela disse: olhem, pessoal, o rei está pelado. Quem estava perto da criança ouviu e pensou: realmente, o rei está nu. O próprio rei escutou e disse: puxa vida, eu estou nu. Porém, ao invés de admitir que estava sem roupa, o rei pensou consigo mesmo: eu vou continuar fingindo que eu estou vestido. E continuou andando sem roupa pelas ruas do palácio. Essa história é antiga, porém ela ilustra duas características que nós podemos ter ainda hoje. Essas duas características são a hipocrisia, o fingimento, e a outra é a sinceridade. Qual das duas nós estamos usando no nosso dia a dia? É sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. E para isso eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Glória a Deus pela presença de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão. Nós estamos com um problema na internet, mas estamos dando um jeito aí de transmitir, pelo menos em uma rede social. Importante mesmo é estarmos juntos, meditando na palavra de Deus, orando uns pelos outros, adorando, cultuando ao nosso Senhor. Irmãos, aqui em Mateus capítulo 22, o texto completo vai do verso 15 até o verso 22. Mas hoje eu não quero meditar nesse texto completo. Eu quero ser bem breve. Então nós iremos meditar apenas nos versos 15 a 18. Aqui nós vamos encontrar um exemplo de duas características. Primeiro, um exemplo da característica chamada hipocrisia. E aqui nós vamos encontrar também um exemplo da característica chamada sinceridade. Vamos ver então, primeiramente, o exemplo negativo, que é a hipocrisia dos fariseus. Versos 15, 16 e 17. Acompanha comigo. Mateus 22, 15 a 17 dizem assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Vamos orar. Pai Santíssimo, nosso Deus, nosso Senhor, Criador e Salvador, mantenedor das nossas vidas, aqui estamos, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, ao lado uns dos outros, porque assim é a nossa caminhada para o céu, Pai. A salvação é individual, mas a caminhada é coletiva. Andamos
uns com os outros, rumo ao céu, Pai, fortalecendo uns aos outros, congregando, orando uns pelos outros, Pai. É assim que nós queremos continuar te servindo e te buscando. Agora, acabamos de ler a tua palavra, Senhor, na qual nós queremos continuar meditando. Tem misericórdia de nós, Senhor, abre o nosso entendimento, que o nosso coração, Pai, seja quebrantado na tua presença, para que cada dia mais nós nos pareçamos mais com o Senhor e menos com o nosso velho eu. As estratégias mundanas, Senhor, as estratégias terrenas, elas vão ficando para trás na nossa vida e vão sendo substituídas, Senhor, pelas novas características celestiais, pelas características do Espírito Santo. O fruto do Espírito na nossa vida, Pai, seja desenvolvido mais e mais. Vem nos ajudar, vem nos transformar. Pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nos versos anteriores, Jesus havia contado a terceira parábola de confronto aos fariseus. Os fariseus vieram até Jesus perguntando: com que autoridade você faz estas coisas? E Jesus, para tentar, de certa forma, transformá-los, Jesus os confronta. Ele conta uma parábola, conta outra, depois conta outra, confrontando aqueles fariseus. Isso faz, de acordo com o verso 17, que eles se retirem. Eles, de certa forma, desistem de confrontar Jesus diretamente. Eles não desistem, porém, de tentarem pegar Jesus em uma palavra. Ou seja, que Jesus se contradiga de alguma forma, que Jesus escorregue na casca de banana, que Jesus diga algo que ele não deveria dizer. Porém, irmãos, agora, Jesus não faz isso mais, ou, aliás, os fariseus não fazem isso mais agora de forma direta. O que é que eles fazem agora? Eles enviam discípulos. E juntamente com os seus discípulos, eles enviam os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos formavam um grupo que era muito leal à família de Herodes. Eles criam que a família de Herodes é que tinha que governar sobre Jerusalém. Por isso eles se chamavam herodianos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para isso. É para o fato de os fariseus agora não estarem mais confrontando Jesus diretamente. E sim, estarem usando a estratégia de enviarem outras pessoas. E por que eu quero enfatizar isso, irmãos? Porque essa é justamente uma característica de alguém que está vivendo em hipocrisia. Quando nós queremos viver em hipocrisia, nós não confrontamos mais as pessoas diretamente. O que é que nós fazemos? Nós usamos os outros. Nós usamos outras pessoas para fazerem por nós aquilo que nós não temos mais coragem de fazer nem dizer. Inclusive, se você prestar atenção, existem algumas palavras que alguém que está vivendo na hipocrisia gosta muito de usar. São as palavras todo mundo, a palavra ninguém e a palavra alguém. Por exemplo, se ele estiver insatisfeito com você, ele não vai chegar dizendo, olha, eu acho que você tem que mudar isso ou aquilo. O que ele vai dizer? Olha, todo mundo está dizendo por aí que você tem que mudar isso. Ou então ele vai dizer, olha, alguém chegou para mim dizendo que esse seu comportamento está errado. Ou então, ninguém está gostando da tua forma de agir. É ele, é ela, mas ela usa os outros. É todo mundo, é ninguém, é alguém. Então essa é uma característica de alguém que está vivendo na falsidade.
Ele não tem coragem mais de mostrar a sua face, de ser sincero com determinada pessoa. Então, ele vai usar os outros. Como os fariseus fizeram aqui. Eles não foram mais até Jesus. Eles enviaram seus discípulos. Eles enviaram, vão lá, porque Jesus, já contou 3 histórias pesadas para a gente não aguenta mais apanhar. Vão lá, agora eu vou dizer para vocês o que vocês vão dizer para Jesus. Aí os pobres dos discípulos, dos fariseus, não eram os discípulos de Jesus, e os herodianos vão. E os fariseus enviam esse grupo com uma pergunta. E hoje eu não quero tratar dessa pergunta, certo? Em outra ocasião, a gente vai tratar dessa pergunta tão feita, tão batida. É lícito pagar tributo a César ou não? O que eu queria hoje enfatizar é o que eles dizem antes da pergunta. Eles fazem uma pergunta no verso de número 17. Mas no verso 16, como é que eles chegam para Jesus? Eles chegam para Jesus fazendo o quê? Leia aí e me diga. Como é? Sim. Eles chegam para Jesus cheio de elogios. Cheios de elogios. Olha quantos. Primeiro, mestre. Já é uma palavra bonita, né? Mestre. Sabemos que és verdadeiro. Outro elogio. E que ensinas o caminho de Deus. O que mais? De acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens. Rapaz, eles foram com a boca cheia de elogios. Aí eu pergunto para vocês. É errado elogiar alguém? Sim ou não? Vocês não aprendem, né? Depende. Sempre que o pastor fizer uma pergunta, você diga, depende, pastor. É errado elogiar alguém? Depende. Elogiar a mulher dos outros no privado é errado. Tem um bocado de elogio que é errado. A Bíblia diz que eu me elogiar é errado. Sabia? Lá em Provérbios vai dizer, não seja a tua própria boca que te elogie, e sim a boca dos outros. Só que a gente fica tão impaciente para ouvir um elogio, que a gente se elogia, né? A impaciência é tão grande que a gente acaba queimando etapas. Já que ninguém está me elogiando, eu vou me elogiar. E aí a Bíblia diz que isso não é bom. Tem que ouvir elogio, aguarda, tem paciência. Deus vai mandar alguém para elogiar você. Não se orgulha, não, porque não fica bem. Então, existem elogios que não são bons. Com certeza, o elogio falso não agrada a Deus. Bajulação, é esse o nome, né? Bajulação, eles bajulam Jesus. E por que no caso deles era errado? Porque Mateus já disse qual era a intenção deles. Então eles estavam sendo hipócritas. Por quê? Porque eles tinham um sentimento no coração e estavam fingindo ter outra coisa. Isso é hipocrisia. Quando você sente uma coisa, mas você fala algo diferente do que você está sentindo. Então, isso é um tipo de falsidade. E nós vemos que, infelizmente, essa é uma estratégia muito usada no mundo. O mundo usa muito isso aqui. Quantos empregados não querem subir na empresa, na posição da igreja, através da bajulação, né? Existem até nomes para esse tipo de gente que se dedica a essas coisas. Em igrejas por aí, em ministérios que nós conhecemos, isso aqui é muito usado, né? Alguém quer um cargo maior e muitas vezes acaba bajulando o seu líder. Existem muitos homens
que elogiam falsamente mulheres para poderem ter algo com ela. E a Bíblia fala do contrário também, de mulheres adúlteras, cuja principal característica é elogiar os incautos, falta de sabedoria. E o pobre acredita. E provérbio diz que ele vai que nem o boi para o matadouro. Então, muitas vezes o elogio falso, ele é usado no mundo aí fora. Porém, é uma estratégia enganosa. É uma estratégia errada. E nós vamos descobrir por quê. Vendo o segundo exemplo que nós encontramos aqui. Que é o exemplo da sinceridade de Jesus. Como é que Jesus confronta? Como é que Jesus reage à hipocrisia dos fariseus, né, que elogiaram Jesus sem ter um coração sincero, verdadeiro, na presença de Deus? Olha o verso de número 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Hipocrisia de um lado, sinceridade. Alguém verdadeiro, um exemplo de sinceridade do outro lado. Primeira coisa que Mateus diz aqui, irmãos, é que Jesus conhecia a malícia deles. Presta atenção, eu creio que existe aqui um cuidado muito importante que eu e você devemos ter. Que cuidado é esse, pastor? É o cuidado de conhecer antes de falar. Aqui não diz que Jesus já começou logo falando. Aqui diz que conhecendo a malícia deles. Primeira coisa que Jesus fez foi conhecer aquelas pessoas. E esse é um cuidado muito grande que a gente precisa ter, especialmente você que se considera sincero. Você que se considera sincera. Por quê? Irmãos, às vezes nós confundimos a qualidade da sinceridade com o defeito da precipitação. Eu sou sincero. Eu falo o que eu quero. O que vem na mente eu falo. Mas qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós falamos sem conhecer. Nós falamos do nosso coração. Nós falamos do achismo. Nós falamos da intuição. Eu não fui com a cara de fulano. Aí porque não foi com a cara de fulano ou de cicrano, agora você torce para estar certo. Eu acho que ele não presta. A pessoa prestava. Agora você torce para não prestar, só para você estar certo que ele não presta. É errado sentir? Ter uma impressão? Não. Mas não para por aí. Usa essa impressão para investigar melhor, para conhecer melhor. Cuidado com o que você fala sem conhecer a pessoa. Pastor, mas eu sou sincero. Pois seja, mas seja um sincero que nem Jesus, que antes de falar algo, primeiro conhecia a pessoa para poder falar. Hoje pela manhã, irmãos, eu estava meditando em Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu o evangelho, que tem o nome dele. E eu fiquei fascinado, irmãos, com o que diz ali nos primeiros versículos. Dá uma olhada comigo. Lucas capítulo 1. Tinha um novo convertido, que Lucas conhecia, um homem chamado Teófilo. Parece que era um homem de posses, um homem de riquezas. Mas ele tinha se convertido. E agora Lucas, ele queria fortalecer a fé de Teófilo. O que ele faz? Ele escreve um evangelho para fortalecer a fé de Teófilo. Mas o que eu achei interessante foi a maneira pela qual ele pesquisou, ele estudou a vida de Jesus para poder escrever esse evangelho, o evangelho de Lucas. Olha o que diz, Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve, que empreenderam
uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele está falando aqui o que outras pessoas escreveram sobre Cristo. Olha, visto que muitos escreveram, aí verso 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O que Lucas está dizendo, Teófilo? Eu vi que algumas pessoas escreveram algo sobre a vida de Jesus. Para mim pareceu que era uma coisa boa também. Mas primeiro, o que foi que eu fiz, Teófilo? Eu fiz uma acurada investigação de tudo, desde a sua origem. E eu coloquei tudo em ordem. Por quê? Porque eu quero que você fique certo das verdades que ensinaram para você. Irmãos, nem tudo vai ser revelação, não. Nem tudo vai ser revelação de Deus, não. Algumas coisas nós vamos aprender estudando mesmo. Buscando. Se dedicando. Queimando as pestanas. Então, essa é a sinceridade que nós precisamos ter. Primeiro vamos conhecer. Primeiro vamos conhecer a pessoa, antes de falar da pessoa. Vamos investigar realmente o que aconteceu, para podermos falar algo. Porque essa foi a primeira coisa que Mateus diz que Jesus fez. Conhecendo-lhes a malícia. Aí sim, depois que Jesus conheceu, aí o que foi que ele fez? Aí sim, ele foi sincero. Como foi que Jesus falou com aquelas pessoas? Do mesmo jeito que elas falaram com ele? Não. Chegaram cheios de bajulação e Jesus, eu também queria dizer para vocês que essa viagem que vocês fizeram foi uma viagem longa. Vocês estão de parabéns por isso. Vocês são pessoas excepcionais. Eu queria admirar vocês, né? Vocês são pessoas maravilhosas. Por que vocês estão me experimentando? Seus falsos, seus hipócritas, seus duas caras. É claro que quando Jesus faz isso, ele não está faltando com amor. Cuidado para não pegar isso aqui e agora sair por aí chamando todo mundo de hipócrita que você encontra por aí. Não, Jesus já vem num histórico com estas pessoas. Jesus já vem convidando-as a se arrependerem. E agora ele, como filho de Deus, pega um pouco mais pesado com elas. Com estas pessoas. Não quer dizer que a gente tem que, vou dizer a verdade para fulano, eu vou ser o mais ignorante possível que eu puder. Para que ele sinta, não é por aí, irmão. Sinceridade não é isso. Isso aí é estupidez, é arrogância, é um monte de coisa. Menos sinceridade. Jesus não se ilude com os elogios deles. Temos que ter cuidado com os elogios, irmãos. É correto elogiar, mas não se iluda. Muitas vezes os elogios, eles acabam minando um pouco a nossa firmeza em Deus. A gente acha que realmente a gente está bem. Quando o céu olha para nós e diz, olha, ainda tem muita coisa para melhorar. Você precisa melhorar muito ainda. Então, cuidado. Os elogios são bons, incentivam, mas muitas vezes eles são enganosos. Então, o que é que Jesus faz? Primeiro, ele expõe a intenção deles. Vocês estão querendo me experimentar, que eu sei. E segundo, ele diz o que eles são. Vocês são hipócritas. Essa palavra, irmãos, hipócrita, ela era usada para os atores que atuavam no teatro. Os atores que atuavam no teatro grego, eles recebiam o nome de hipócrita. Por quê? Porque eles fingiam ser alguém. Todo mundo sabia. Não é errado ser um ator, ser uma atriz no teatro. Mas eles fingiam, eles interpretavam um papel.
Eles fingiam ser outra pessoa. Eles usavam, inclusive, uma máscara no rosto deles. E aí, esse nome hipócrita veio do teatro para a vida. É aquela pessoa que finge que é uma coisa, quando, na verdade, ela é outra. Ela finge que está sentindo algo, quando, na verdade, ela está sentindo outra coisa. Ela fala não a veracidade do seu coração, mas ela finge que é alguém que, na verdade, ela não é. E como eu disse, irmãos, infelizmente, essa tem sido uma estratégia muito comum. Muitas pessoas têm usado essa estratégia, inclusive pessoas religiosas. Porque os fariseus eram religiosos. Pastor, isso funciona algumas vezes? Funciona. A hipocrisia abre portas? Muitas vezes abre portas. Porém, o que adianta a hipocrisia abrir algumas portas e não abrir a porta principal? O que adianta a falsidade abrir alguns corações e não abrir o coração mais importante de todos, que é o coração do nosso Deus? Porque aqui diz, irmãos, que o que Jesus tinha para os hipócritas era confrontação, era repreensão. E é só o começo do que Jesus vai fazer com quem não é sincero, com quem finge as coisas, com quem fala com a pessoa de uma forma, quando na verdade, quando está na ausência, fala de outra forma. Tem repreensão de Jesus para essa pessoa. E é só o começo do que Jesus tem para fazer com o hipócrita. Em compensação, ser sincero fecha algumas portas? Sim ou não? Fecha. Fecha portas, inclusive traz perseguição. Porque Jesus aqui já está sendo perseguido pela sinceridade dele, né? Traz perseguição? Pode trazer. Não é a intenção do sincero, verdadeiro, crente. Ele não quer perseguição, mas às vezes vai trazer. Jesus que o diga. João Batista que o diga. Perdeu a cabeça por causa da sinceridade. Porém, apesar de fechar algumas portas, a sinceridade abre as melhores portas, sendo a principal delas a porta do céu. Porque Deus é verdadeiro e Ele ama a verdade. Ele ama a sinceridade. Ele ama quem diz a verdade em amor, mas diz a verdade. Isso não quer dizer que agora a gente vai sair por aí dizendo tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, não. Nem Jesus fazia isso. Ele disse, olha, eu tenho algo para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos ainda, então eu não vou dizer. Mas quando eu disser, aquilo tem que estar de acordo com o meu coração. Eu não vou dizer só para agradar. Eu não vou dizer para ganhar uma oportunidade. Não. Eu vou dizer o que eu preciso dizer perante Deus. E Deus vai me honrar. E Deus vai te honrar. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos arrependermos. Porque eu sei que muitas vezes nós queremos usar essa estratégia. Inclusive no meio evangélico mesmo. A gente quer usar desse meio, mas que Deus nos ajude a nos arrependermos e pedirmos para sermos como Ele é. Me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, mesmo que isso feche uma porta para mim, se eu tiver que ser sincero, se eu precisar ser sincero para agradar a Ti, talvez uma porta vá se fechar, mas a porta do Teu coração vai continuar aberta para a minha pessoa. E é isso que eu quero, irmãos. É que a porta do céu continue aberta para mim. Que esse também seja o teu desejo, desejo do teu
coração. Amém? Vamos orar? Em outra oportunidade a gente continua estudando sobre essa passagem. Hoje eu queria realmente me ater apenas à questão de falsidade ou sinceridade. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra, que é um remédio, Senhor, para as nossas enfermidades, tanto as enfermidades físicas, como também, Senhor, as nossas enfermidades espirituais, os nossos, Senhor, defeitos de caráter, que muitas vezes, Senhor, se encontram impregnados no mais interior do nosso ser. A Tua palavra é uma balança, a Tua palavra é um equilíbrio, Senhor, para nós, para que não sejamos, Senhor, nem um extremo e nem outro extremo. Não queremos desagradar a Ti, Senhor, isso é o que mais importa para nós. Sabemos que, infelizmente, Senhor, inclusive no meio evangélico, muita bajulação tem sido usada, muito elogio, Senhor, falso, vazio tem sido usado, Senhor, mas não é essa a Tua vontade para nós. A Tua vontade para nós é que sejamos sinceros, como o nosso Senhor Jesus foi, e talvez o Senhor já tenha cobrado isso de alguém aqui, Pai, de chegar para alguém e com amor no coração dizer algo que precisa ser dito, Senhor, algo que o Senhor até já revelou, algo que o Senhor já falou, Pai. Então confirma no coração agora aquilo que o Senhor já disse, Pai, em algum momento anterior, que o Senhor, Pai, fortaleça mais e mais os nossos corações. Essa é a diferença entre o crente e o descrente. O descrente usa de toda e qualquer estratégia para se dar bem, o crente não. O crente confia em Ti, Pai. O crente segue o Teu exemplo mais e mais. E é isso que nós precisamos fazer, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, perdoa as minhas falhas, Senhor, porque eu sou pecador, eu sou imperfeito, mas eu quero, Senhor, cada dia estar melhor na presença do Senhor. E é também, Senhor, a minha alegria ver o Teu povo, Senhor, que aqui congrega conosco, estar também, Senhor, aprendendo mais e mais e vivendo cada dia mais e mais perto da Tua palavra, porque o que nós queremos é agradar ao Teu coração. Muito obrigado, tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A Bíblia fala sobre tudo, né, irmãos? Até sobre uma